Pessoal, questão 7 de aprendizagem, vem comigo, módulo 7, segunda lei da termodinâmica. Considere uma máquina térmica que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. Já vou adiantar qual que é a treta dessa questão. Não é bem uma treta, mas é algo que eu preciso alertá-los, tá? Porque vocês provavelmente vão encontrar em algum vestibular. O que acontece, turma? O termo máquina térmica, para algumas questões, engloba os seguintes conceitos: máquina térmica pode ser, ora, motor térmico, ora, refrigerador térmico ou máquina frigorífica. Beleza? Então, assim, acaba que a gente trabalhou em nossas aulas o termo máquina térmica como sendo aquilo que realiza trabalho. Mas foi algo que eu adotei de acordo com os livros raízes aí que nós temos da física, né? Tão famosos, Física Clássica, Ramalho, Tópicos de Física. Só que algumas apostilas, que é o caso do Bernoulli, por exemplo, faz essa classificação. Máquina térmica pode ser dividido ali em motor térmico ou refrigerador. Eu até entendo qual que é a lógica por trás. Máquina térmica, então, são dispositivos que convertem calor em trabalho ou vice-versa, né? E aí você tem essa possibilidade de trabalhar com o motor térmico, que seria realmente aquilo que realiza trabalho, ou o refrigerador, que na verdade retira calor da fonte fria a partir de uma realização de trabalho sobre o ciclo, né, sobre o gás ali que constitui esse refrigerador. Beleza. Só estou te avisando porque é um termo assim que não é trago ali, não é abordado nos livros raízes, como eu disse para vocês, mas acontece em algumas questões, tá? Acontece sim em alguns exercícios, então você tem que ficar preparado e aprender a conviver com essas possíveis divergências que, por sinal, são muitas aí na termodinâmica, na parte de gases, né? Vocês já sabem o tanto que eu falo sobre esses probleminhas de divergência bibliográfica, né? Então, assim, pessoal, fique ciente de que é possível sim aparecer essa classificação, né? Como máquina térmica sendo aquilo que envolve calor e trabalho, podendo ser um motor térmico ou um refrigerador. Eu, particularmente, prefiro definir máquina térmica como sendo aquilo que realiza trabalho. Todos os livros que eu trabalhei, os livros raízes, trazem dessa forma. Refrigerador, aquilo que retira calor da fonte fria a partir de um trabalho realizado sobre o gás que está dentro dele. Beleza? Mas enfim, isso aqui não é tão absurdo não, a tal ponto que você pode encontrar em questões do próprio livro. Beleza? Então só estou te avisando que pode aparecer, pode acontecer isso aí no seu vestibular. Enfim, mas aqui ele deixa claro, ó, se realiza trabalho, você já sabe que vai ser o que, pessoal? Um motor térmico. É claro que não vai ser um refrigerador, né? Aqui o refrigerador, o fluido que está dentro dele sofreria esse trabalho e não realizaria, né? Então, a gente percebe que é um motor térmico o que o exercício está se referindo aqui, né? Beleza? Então tá bom. A máquina recebe 400 joules de uma fonte quente, cuja temperatura é de 400 kelvins, e rejeita 200 joules para uma fonte fria, que se encontra a 200 kelvins. Nesse ciclo, a máquina térmica realiza um trabalho de 200 joules. Ótimo. Então, nós temos aqui aquele velho esqueminha, né? A máquina térmica, nesse caso um motor térmico, de acordo com o exercício, está recebendo aqui 400 joules da fonte quente, está rejeitando 200 para a fonte fria e aproveitando 200 na forma de trabalho. Beleza? É isso. Analisando o ciclo termodinâmico exposto anteriormente, conclui-se que a máquina térmica, olha só, é um motor, né? Não vai ser um refrigerador. Então, você exclui as letras A e B.
essa máquina térmica atende, não atende a primeira lei da termodinâmica? Bom, a primeira lei da termodinâmica seria aquela da conservação de energia, né? A energia é conservada aqui, pessoal. Você sabe que quando a gente fala de ciclos termodinâmicos, né? A variação da energia interna é zero, concorda? Então, o delta U é zero num ciclo. Então, eu preciso lembrar disso aqui. A primeira lei da termodinâmica me afirma que o ΔU é igual a Q menos W. Beleza? Então, tá bom. O que vai ser esse Q? Esse Q é o calor total, já que a gente está falando de um ciclo. Então, como eu me refiro a um ciclo termodinâmico, eu tenho vários processos, né? No final, a variação da energia interna é zero. Isso aqui vai por água abaixo, isso aqui cancela. E aí esse calor, ele pode ser entendido como um calor total, assim como o trabalho, um trabalho total, né? Calor total menos um trabalho total. Vamos ver se está de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Beleza? O que você tem que perceber? Que o trabalho total tem que ser igual ao calor total. Será que é? Será que é igual para a gente afirmar que está de acordo com a primeira lei? Vamos lá, o trabalho total é de 200 joules. A questão nos falou que essa máquina realiza 200 joules de trabalho, né? O calor total vai ser o saldo ali do que entrou menos o que saiu. Como assim, professor? Uai, tá entrando da fonte quente 400 joules. E tá saindo, então vou botar menos aqui, 200. Perceba, turma, 400 joules entrando, 200 saindo, a gente vai ter um calor total de 200. Isso, então calor total, né, que vai ser a soma aí do recebido e do cedido, igual ao trabalho total. Você pode pensar no ciclo também, né? Eu até prefiro aqui usar esse termo ciclo. Vamos trocar? Então, o trabalho do ciclo, pensando como o ciclo inteiro, é igual ao calor do ciclo, que vai ser a soma aí do recebido e, né, subtraindo aí o cedido. Enfim, você viu que é igual, né? É isso que eu queria mostrar. 200 igual a 200, portanto, atende, né? Atende a, a primeira lei da termodinâmica, beleza? Agora, a gente tem que calcular o rendimento da máquina. O rendimento da máquina é de quanto, hein? A gente tem que utilizar o cálculo, nesse caso, utilizando os calores, beleza? Utilizando os calores. Se a gente for utilizar os calores, a gente vai obter o seguinte: o rendimento é 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. E aí, o calor da fonte fria é de 200 joules, que é o que é rejeitado, e o da fonte quente é de 400. O que vai acontecer aqui, lindezas? 200 sobre 400, continuar aqui, não ficou muito apertado. Deixa eu sair da frente, que resolve tudo, né? Pronto. Então vai ficar assim, o rendimento 1 menos meio, o que vai dar meio, ou, em outras palavras, 50%. Beleza? Então, é igual a 50%. Pessoal, mas se eu tivesse feito com as temperaturas, também daria 50%. Bom, nesse caso sim, porque perceba, a temperatura da fonte quente 400 e da fonte fria 200. Numericamente seria a mesma coisa, né? Então aqui sugere que é uma máquina de acordo com o ciclo de Carnot. Ah, tá, peraí, se a gente tivesse feito com as temperaturas, daria o mesmo resultado? Daria. O que sugere então que essa máquina está obedecendo ao ciclo de Carnot, mas é claro,
seria uma máquina ideal, né? Ela na prática não pode ser obtida, beleza? Não tem problema ser ideal, né? Mas deixando claro aí que é impraticável esse rendimento, sempre menor do que o rendimento de Carnot na vida real, beleza? Então a gente fica aí com a letra E, a nossa resposta. E é isso, turma. Deixa eu voltar aqui. Um beijo, até a próxima.